Você já ouviu falar do pequeno gigante da canção? Um homem que, com apenas 1,12 m de altura, conseguiu alcançar patamares inimagináveis no cenário musical mundial. Mas, por trás do brilho dos palcos, das casas lotadas e dos discos de ouro, esconde-se uma história repleta de desafios, perdas e uma reviravolta surpreendente. Hoje, você vai descobrir todos os altos e baixos da vida de Nelson Ned, um dos maiores talentos que o Brasil já produziu. E fique atento, porque no final deste vídeo revelaremos um aspecto pouco conhecido, mas absolutamente essencial, que pode mudar sua percepção sobre o legado desse grande artista. Nelson Ned da Vila Pinto nasceu em 2 de março de 1947, em Ubá, no interior de Minas Gerais. O primogênito de 7 irmãos, ele tinha uma característica que o diferenciava. Nasceu com nanismo, mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, essa condição nunca o abateu. Ele costumava dizer que teve uma infância feliz e que guardava as melhores lembranças desse período de sua vida. Desde cedo, Nelson demonstrou um talento extraordinário para a música. Aos 4 anos, ele já cantava e chegou a ganhar um prêmio em uma rádio local de Ubá, incentivado pelo pai, que também era apaixonado por música. No final da década de 1950, a família de Nelson se mudou para Belo Horizonte, em busca de melhores oportunidades. Foi nessa cidade que ele começou a trabalhar aos 12 anos, na fábrica de chocolates Lacta, ajudando a sustentar a numerosa família. Apesar das dificuldades financeiras, Nelson nunca abandonou seu sonho de se tornar um cantor de sucesso. Ainda em Belo Horizonte, Nelson começou a participar de programas de rádio e televisão, conquistando espaço no cenário artístico local. Sua primeira grande oportunidade veio em 1964, quando lançou o disco Um Show de 90 centímetros. O título fazia alusão à sua altura, mas também à sua enorme capacidade vocal. No entanto, o reconhecimento nacional só veio alguns anos depois, com o lançamento do álbum Tudo Passará, em 1969. O disco trouxe 2 grandes sucessos: a canção título Tudo Passará e Tamanho Não É Documento. Essas músicas não só consolidaram a carreira de Nelson no Brasil, mas também começaram a abrir portas internacionais. Uma de suas apresentações mais marcantes nesse período foi no programa do Chacrinha, um dos maiores nomes da televisão brasileira na época. Foi Chacrinha quem sugeriu que Nelson cantasse em cima de um piano, uma cena icônica que ajudou a catapultar sua fama. A partir daí, Nelson Ned se tornou um fenômeno. Ele começou a se apresentar em diversos países e dizia, em tom de brincadeira, que passava tanto tempo voando que morava dentro de um avião. Com uma média impressionante de 200 shows por ano, ele chegou a se apresentar em mais de 40 países, em 3 continentes diferentes. Nelson foi o primeiro artista latino-americano a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos, um marco impressionante que o colocou entre os maiores nomes da música mundial. Mas o auge de sua carreira internacional veio com as apresentações no famoso Carnegie Hall, em Nova York. Nelson se apresentou 4 vezes nesse palco lendário, sempre com lotação máxima. Ele costumava dizer que tinha realizado todos os sonhos que um artista poderia ter, desde reconhecimento mundial até uma vida luxuosa, com carros e mansões. No entanto, como veremos, nem mesmo o brilho dessas conquistas foi capaz de preencher o vazio que ele sentia por dentro. Nelson lançou 33 discos ao longo de sua carreira, cantando em português e espanhol, e vendeu milhões de cópias em todo o mundo. Estima-se que, no auge de sua carreira, ele acumulou um patrimônio de 300 milhões de reais, fruto de suas inúmeras apresentações e vendas de discos. Mas, como ele mesmo diria mais tarde, o sucesso também cobrou seu preço, e a história do pequeno gigante da canção estava longe de ser um conto de fadas. Apesar do sucesso avassalador e do prestígio internacional, a vida pessoal de Nelson Ned começou a desmoronar
em meio ao brilho das conquistas. Ele costumava afirmar que o sucesso, por mais grandioso que fosse, também trazia um peso imenso. Nelson dizia que o artista é uma vítima do próprio sucesso. Passa metade da vida correndo atrás da fama e a outra metade tentando fugir dela. Você sabe que o artista ele é uma vítima do sucesso. O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. No auge de sua carreira, ele vivia intensamente, mas por dentro se sentia vazio. Mesmo com toda a riqueza e reconhecimento, Nelson enfrentava problemas profundos. Ele revelou que, em seu período mais sombrio, só conseguia enxergar 3 possíveis destinos para sua vida: a sepultura, o manicômio ou uma completa transformação espiritual. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha 3 caminhos: ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Enfrentando a depressão, ele começou a beber em excesso e a se envolver com drogas. Esses problemas, aliados ao estresse constante da fama, abalaram não apenas sua saúde, mas também seus relacionamentos pessoais. Nelson admitia que sua moral estava em ruínas durante esse período. Ele se descrevia como um gigante nos palcos, mas moralmente pequeno, inferior até à sua própria estatura física. Suas palavras revelavam o conflito interno que ele vivia. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as fãs, mas um fracasso com os meus filhos. A relação com sua primeira esposa deteriorou-se devido às infidelidades e aos abusos com álcool e drogas. Eles tiveram 3 filhos, todos herdaram a condição de nanismo de Nelson. Apesar disso, a convivência familiar era tumultuada e marcada por muitas dificuldades. Esse casamento chegou ao fim, e anos depois, Nelson casou-se novamente, desta vez com Maria Aparecida, que esteve ao seu lado até o fim de sua vida. A virada mais significativa na vida de Nelson aconteceu em 1990, quando ele se converteu ao Evangelho. Ele acreditava essa mudança à sua filha, que ele acreditava ter sido usada por Deus para iluminar o caminho em meio ao caos. Foi um ponto de ruptura que redefiniu completamente sua trajetória. Ele dizia que antes vivia em uma egolatria extrema, adorando a si mesmo como se fosse seu próprio Deus. Mas, ao encontrar a fé, Nelson abandonou o estilo de vida autodestrutivo e encontrou um propósito maior. A partir dessa transformação, Nelson começou a dedicar sua música à propagação do Evangelho. Ele lançou CDs com músicas gospel e continuou a fazer sucesso, mas agora em um cenário completamente diferente. Seu testemunho de vida tornou-se um dos pilares de suas apresentações, e ele compartilhava abertamente os desafios e as lições que aprendera. Uma de suas entrevistas mais marcantes foi no programa Jô Soares 11:30, em 1994, onde ele relatou de forma emocionante como sua vida havia sido salva pela fé. Nelson não escondia as dificuldades que enfrentou para se reerguer. Ele dizia que havia estado no fundo do poço, mesmo tendo milhões de dólares no banco e dezenas de discos de ouro na prateleira. Mas foi na humildade, e não na fama, que encontrou o caminho para a felicidade. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso não estava no reconhecimento público, mas na paz interior que só a fé podia oferecer. A música continuava a ser sua grande paixão, mas agora ela tinha um propósito muito mais profundo. Ele gravou canções que exaltavam o amor divino como "Grandioso és tu" e "Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade", levando mensagens de esperança e renovação espiritual para milhares de pessoas. Essa mudança de vida não foi apenas profissional. Na esfera pessoal, Nelson também buscou corrigir os erros do passado e reconstruir suas relações familiares. Apesar das limitações impostas pela saúde, ele se dedicou a viver com propósito e gratidão.
No entanto, os últimos anos de sua vida seriam marcados por um novo conjunto de desafios, desta vez no campo da saúde, que colocariam à prova toda a sua força e resiliência. Os últimos anos de vida de Nelson Ned foram marcados por desafios ainda maiores, agora relacionados à sua saúde. Ele enfrentou uma série de problemas graves que impactaram profundamente sua rotina e limitaram sua independência. Nelson foi diagnosticado com diabetes e hipertensão, e sinais de Alzheimer começaram a surgir, afetando sua memória e capacidade cognitiva. Em 2013, ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, que comprometeu sua visão no olho direito, deixando-o ainda mais fragilizado. Diante dessas dificuldades, Nelson precisou se mudar para uma casa adaptada em São Paulo, onde recebeu cuidados intensivos. Apesar de sua fé e da força que demonstrava em sua música e testemunhos, sua saúde continuava a se deteriorar. Em 24 de dezembro de 2013, Nelson foi levado a uma clínica na Granja Viana, região metropolitana de São Paulo. Era um lugar onde ele poderia receber assistência médica constante para lidar com as complicações que surgiam. Poucos dias depois, em 4 de janeiro de 2014, ele foi internado às pressas no hospital devido a uma infecção respiratória aguda, problemas na bexiga e um quadro de pneumonia. Mesmo com os esforços da equipe médica, seu corpo já debilitado não resistiu. No dia 5 de janeiro de 2014, Nelson Ned faleceu, aos 66 anos, em decorrência de uma pneumonia grave. O corpo de Nelson foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo, marcando o fim de uma vida repleta de altos e baixos. Sua morte trouxe uma comoção nacional, e seu legado como o pequeno gigante da canção foi celebrado por fãs e artistas de todo o Brasil. Mas o que torna a história de Nelson Ned tão impactante? É a lição de resiliência que ele deixa para todos nós. Ele viveu uma vida de extremos, do luxo absoluto ao fundo do poço, da egolatria à fé transformadora. Nelson provou que o verdadeiro tamanho de uma pessoa não está em sua estatura, mas na capacidade de se reerguer e encontrar um propósito maior, mesmo diante das adversidades mais severas. Nelson dizia que a fama e o dinheiro não eram suficientes para trazer felicidade, e sua vida é um lembrete poderoso disso. Ele escolheu a fé como sua âncora nos momentos mais sombrios, e através dela encontrou redenção. Sua música, tanto no gênero romântico quanto no gospel, continua a tocar o coração de milhares, mostrando que seu legado vai muito além dos palcos. Se você assistiu até aqui, queremos saber: qual parte da história de Nelson Ned mais te emocionou? Deixe seu comentário e compartilhe sua reflexão. E claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este canal, Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback, está sempre trazendo histórias impactantes e emocionantes como esta. Nelson Ned pode ter partido, mas seu exemplo de superação, fé e humanidade continuará vivo em cada nota de suas canções e em cada coração que ele tocou. Afinal, como ele mesmo dizia, tudo passará, mas o amor e a mensagem que ele deixou permanecem eternos.